Saudações a todos. Aqui, diretamente dos estúdios do Centro Universitário Farias Brito, professor Fernando Negreiros, para dar continuidade ao programa que o nosso curso de Direito mantém de comentários às questões do exame da ordem. No caso específico, o 39º exame, recentemente ocorrido, e a gente vai discutir aqui as questões de processo civil e de direito eleitoral. Eu vou utilizar a prova tipo 1, prova branca, e o respectivo gabarito, tá certo? Então vamos lá. Como o gabarito já foi divulgado, eu vou sempre logo destacar a resposta e depois vamos trabalhar o porquê disso aí. Os comentários serão sucintos. Na questão número 51, tá, de processo civil, o que se discute é a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? E é porque a questão coloca esse incidente, que é uma forma de intervenção de terceiros, e diz o seguinte: em determinada demanda judicial é proferida uma sentença de procedência do pedido autoral com a condenação da sociedade empresária a pagamento de determinado valor a título de reparação por dano material. Com o trânsito em julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença. Após alguns meses de diversas tentativas, sem sucesso de penhora de bens, apresenta requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, esse incidente é uma forma de intervenção de terceiros. Tá? E as diversas questões que se colocam, a resposta é a B de bola, que vai dizer assim: a instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dá por decisão interlocutória. Ponto. Isso aí é certo. Tá? Vamos ver por que o outro não é. Mas antes de prosseguir, de fato é uma decisão interlocutória, né, que vai resolver o incidente. De fato suspende o processo, há, entretanto, uma ressalva. Não haverá suspensão quando o incidente já é requerido desde logo na petição inicial. Pois bem, por que as outras não dão certo? A alternativa A sugere o seguinte: o referido incidente não é cabível no procedimento comum, sendo restrito ao âmbito da execução fiscal de débitos tributários. Essa é uma daquelas questões que se autoeliminam. Eu gosto sempre de dizer isso. Há questões que se autoeliminam por raciocínio lógico. Ora, o incidente de desconsideração é até mais utilizado na execução. Do que propriamente em outras fases. Mas a lei é explícita. A lei é explícita nos artigos 133, 134, ao dizer que cabe o incidente, tá, no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução do título extrajudicial. Então, a A se autoelimina. C. O incidente apontado não é cabível na fase de cumprimento de sentença, por não haver título judicial formado em relação aos sócios. Não, isso não é verdade. Tá? Os sócios serão citados e poderão apresentar suas razões, suas defesas durante o incidente. Aliás, é esse um dos motivos que elimina também a alternativa D, que fala que o sócio será intimado. Então, a alternativa B era a única correta, as outras três realmente ignoram alguns dos principais aspectos desse incidente. A gente passa para a questão 52, e na questão 52, vamos ter uma questão bem, não é que seja polêmica, não é polêmica, mas uma questão sensível, que é o relacionamento do princípio do contraditório, da ampla defesa, com o direito de acesso à justiça. Veja, quando a lei nos assegura, quando a lei maior nos assegura, no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, o direito de acesso à justiça aos litigantes do processo, não poderá ser negado esse direito de acesso à justiça, né? Quando ela assegura isso, ela impõe o dever do Estado de prestar jurisdição. Pois muito bem, é evidente que o contraditório tem que ser respeitado, é evidente que a ampla defesa tem que ser respeitada, são garantias fundamentais também, mas há aquelas situações que você tem situações de urgência em que você tem que compatibilizar. Sim, tem que garantir contraditório, sim, tem que garantir a ampla defesa, mas sim o acesso à justiça, às vezes, exige acesso imediato. É o que ocorre com a tutela provisória. Repare que nos artigos 9º e 10º do Código, estão ali entre as normas fundamentais do processo civil, está ali a vedação da decisão surpresa no artigo 10, está ali a proibição de decidir sem permitir que o outro lado se manifeste, mas é feita expressa ressalva no artigo 9º às decisões de tutela provisória. Então, quando você tem situações de tutela provisória, é admissível, sim, que você deixe o contraditório para mais tarde. É o chamado contraditório diferido. Né? Então, nesse caso, a resposta é a D de dado, que vai dizer assim:
instaurado o incidente, no caso 52, a lei de dado que vai dizer: há a possibilidade de que seja concedida a tutela de urgência, pois existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vamos ver por que as outras não conseguem, não estão corretas. Na alternativa A está dito assim: não existe essa possibilidade do direito brasileiro. Novamente, uma questão que se autoelimina. Qualquer estudante de direito sabe, sim, né? E mesmo leigos ouvem falar das liminares. O que é uma medida liminar? É uma medida concedida em caráter de urgência, liminarmente, no início do processo, e inaudita à outra parte, ou seja, sem ouvir a outra parte. Não é que não vai haver contraditório. É um contraditório postergado. É um contraditório diferido, deixado para mais tarde. Né? Então, essa hipótese A é risível até. B, é possível que seja concedida tutela de urgência, sendo desnecessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do dano. Novamente, uma questão que grita, que exclama, que não pode ser ela. Ora, a tutela de urgência pressupõe exatamente esse risco, essa probabilidade de risco ao resultado útil do processo, de dano irreversível. Não é à toa que ela é de urgência. E C, existe a possibilidade de que seja concedida a tutela de evidência, desde que demonstrado o perigo de dano. Novamente, quem tiver feito um curso básico de processo de conhecimento sabe perfeitamente que o artigo 311 do CPC, ao falar da tutela de urgência, expressamente, explicitamente afasta, diz independentemente do risco ao resultado útil do processo, independentemente do perigo de dano. Então, só restava, de fato, como hipótese verdadeira, a alternativa D de dado. Passamos à questão 53. E na questão 53 tratamos da audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334. É uma novidade do CPC, não que a conciliação, a mediação seja uma novidade. O Código anterior já está previsto, isso é natural do direito, o direito tende a se valer da solução consensual, a buscar a solução consensual. Mas a colocação no procedimento comum de um momento específico para uma audiência de conciliação ou mediação, essa é uma novidade do CPC. Pois bem, do atual CPC. A questão basicamente diz assim: Martina ajuizou a ação pelo procedimento comum, visando a indenização milionária, oportunidade na qual informou a impetição inicial que não tinha interesse na audiência. Após analisar a inicial, o juiz da 100ª Vara Civil da Comarca de Florianópolis determinou a citação de Marcela para comparecer à audiência de conciliação. E aqui chegamos ao ponto importante. Nós sabemos que as duas hipóteses em que a audiência de conciliação deixa de ocorrer são quando o direito não admite margem de autocomposição. Você pode ter situações em que o direito não admite essa composição, e que não há margem para manobra, para negociação. E se é assim, não há necessidade, a coisa seria até ilógico fazer uma audiência de conciliação. E a outra situação é quando ambas as partes, a lei expressa, ambas as partes expressamente afirmam não querer que ela se realize. O silêncio é tido como aceitação. Vejam que na inicial, e cumprindo aquilo que está no artigo 319, a autora disse que não tinha interesse. A ré também disse que não tinha interesse, devendo fazê-lo, e ela o fez, em petição simples até 10 dias antes da data da audiência. E, nesse caso, a audiência não se realiza. E a questão é, e quando é que começa a contar o prazo para a contestação? Porque se não vai haver acordo, o réu terá que contestar. Note que ele não foi citado para contestar, ele foi citado para comparecer à audiência. Então, a alternativa correta, novamente, é a alternativa C, nesse caso, que diz assim: o prazo começa do ato de protocolar o pedido de cancelamento da audiência de conciliação formulada por Marcela. Na hora em que o advogado, a advogada de Marcela, protocola o pedido de cancelamento, portanto, concordando com a não realização sugerida pelo autor, na hora que isso acontece, ele já está ciente de que, a partir daí, primeiro dia útil seguinte, começa a contagem do prazo de 15 dias para contestar. Por que se eliminam as demais opções? Vamos ver. A alternativa A diz: começa da juntada aos autos do aviso de recebimento positivo do seu mandado de citação pelos Correios. Não, ele não foi citado para contestar.
ele foi citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. A hipótese B diz, da publicação da decisão do meritíssimo juiz da 70ª vara, que cancelar a audiência de conciliação. Também não é o caso. E a D diz, da audiência de conciliação, uma vez que o Código de Processo Civil obriga a realização. Aí, novamente, estamos diante de uma questão que você já eliminaria de cara. Sim, de fato, há uma tendência do Código como um todo, em buscar a solução consensual, estimulá-la e até mesmo forçá-la um pouco. Há autores, eu até acho que concordo em parte, há autores como Alexandre Câmara e também Salve Scarpinella Bueno, que sustentam que essa forçação, essa obrigação de comparecimento, quando não se quer, já seria até mesmo inconstitucional. De toda forma, não é o que se entende, mas sabe-se perfeitamente que há situações em que ela deixa de ocorrer, sim. Portanto, resposta C para a questão número 53. Lembrando que eu estou utilizando o gabarito e a prova modelo tipo 1. Tá? Na questão 54, nós temos a questão da ação de exigir contas. Uma ação de procedimentos especiais. Né? E veja bem, quem é que pode exigir contas? Toda pessoa, vamos inverter. Quem tem o dever de prestar contas? Todo aquele que administra bens, serviços, valores, interesses alheios, tá? Tem o dever de prestar contas. E, evidentemente, que a pessoa cujos bens, serviços, interesses, valores são administrados, tem o direito de receber essas contas. No Código passado, você tinha as duas ações, todas duas, de procedimento especial. Tanto a ação de exigir contas, como a ação de prestar as contas. Porque, veja, é um direito meu. Se eu administro patrimônio alheio, eu tenho o direito, não é só o dever, de prestar contas. Bom, o Código atual manteve o procedimento especial apenas para a ação de exigir contas. E a questão diz assim, Samuel ajuizou a ação de exigir contas contra Maria, requerendo na sua citação para que preste ou ofereça no prazo de 15 dias. Em sua petição inicial, Samuel alegou que, por força do contrato de mandato, teria confiado a administração de recursos próprios a Maria, que, no entanto, não prestou regularmente as contas de forma extrajudicial, conforme entre si acordado. Em que pese Maria tenha oferecido contestação à ação, o juiz julgou procedente o pedido, condenando Maria a prestar as contas no prazo de 15 dias. Aqui, novamente, nós temos como resposta a linha D, a alternativa D, que vai dizer, caso Maria venha a prestar contas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias úteis, assinalados pelo juiz e de forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos que houver. É quase que literalmente o texto legal. A resposta correta é essa. Vamos examinar por que não são as demais. Mas antes, vou pensar o seguinte. A natureza da decisão. Nós temos, comenta-se na doutrina que esse tipo de procedimento é um procedimento que tem duas fases de conhecimento. Né? Na primeira fase, discute-se a existência ou não do dever de prestar contas, do direito de recebê-las. E, declarada a existência desse dever, na segunda fase, discute-se valor, saldo a receber, que pode ser de um lado ou de outro. Pois muito bem. A questão coloca para a gente uma situação quanto à decisão. E ela vai dizer assim, sobre a situação descrita, assinale a alternativa correta. Caso Maria deixe de prestar as contas no prazo de 15 dias, Samuel será intimado a apresentá-las, não podendo o juiz determinar a realização de perícia para sua certificação. Gente, é procedimento especial, sem dúvida. Mas se aplica o procedimento comum, a revelia, no caso. Ora, se Maria não prestou contas, ela incide na revelia. Vai incidir a situação da revelia e vai incidir a situação do julgamento antecipado do mérito. Simples, artigo 344, Maria não contestou, né? Deixou de apresentar a conta, não contestou, e julgamento antecipado do mérito. Logo, a A não poderia ser. B, ainda que Maria deixe de prestar contas no prazo assinalado de 15 dias úteis, lhe será lícito impugnar as contas que venham a ser apresentadas por Samuel. Não. A questão agora, a lei já não vai permitir. Ela tinha um prazo para apresentar, Samuel apresentará suas contas.
C. Maria poderá interpor recurso de apelação contra a sentença ao fundamento de que o prazo previsto na lei é de 30 dias e não de 15 dias. Desde logo, o prazo é de 15 dias. Tá? Aliás, uma coisa que o CPC é vigente praticamente unifica os prazos processuais em média para 15 dias, com raras exceções. Mas tem um outro detalhe, e esse é o detalhe polêmico que foi jogado, é a natureza da decisão. Porque, veja, você tem duas fases de conhecimento. Repito, na primeira se discute sobre a existência ou não do próprio dever, portanto, do direito de prestar e receber contas. Na segunda fase, afirmada a existência desse dever, afirmada a existência desse direito da outra parte, tá? Vai se discutir valor. A questão é a natureza dessa decisão. A decisão que declara, reconhecendo, portanto, a existência do dever e condenando o réu a prestar as contas. Isso seria interlocutório? Isso seria sentença? E vejam, isso tem uma repercussão prática, evidente, porque se for interlocutório, o recurso será agravo de instrumento, e se for sentença, o recurso será apelação. Quando a gente vai ao artigo 203 do CPC, onde se define sentença, onde se define interlocutória, você nota que a lei diz assim, sentença é o ato pelo qual que encerra a fase de conhecimento ou processo de execução. E diz que a interlocutória é todo o resto. Ora, se não encerra a fase de conhecimento, se se trata de decisão e não encerra a fase de conhecimento, é interlocutória. Se for interlocutório, o recurso é agravo. Como que está na doutrina essa situação? Autores como Daniel Assunção, por exemplo, e Nelson Neri, referem-se que se trata de uma sentença, melhor dizendo, se trata de uma decisão interlocutória, e referem à posição do STJ nesse sentido. De fato, porque embora encerre a primeira fase cognitiva, haverá cognição em seguida. Não se vai direto a uma fase de cumprimento de sentença. E, portanto, se não está encerrada ainda no processo totalmente a fase cognitiva, não pode ser sentença. É decisão interlocutória. Mas, ressalta-se, o STJ tem admitido, algumas de suas turmas têm admitido a fungibilidade, reconhecendo a existência dessa dúvida, reconhecer esse ponto ainda em falso, admite-se, em princípio, que é interlocutória e, portanto, agravável, mas tem-se recebido também a apelação em nome do princípio da fungibilidade. No caso de D, como nós já vimos, caso Maria venha prestar contas, aí sim ela deverá fazer em 15 dias úteis, etc. É a resposta correta por esses motivos. Quando se passa a questão 55, na questão 55 nós temos o tema da homologação da sentença arbitral estrangeira. Primeiro, nós sabemos que toda decisão estrangeira, para ser cumprida no Brasil, para que possa produzir efeitos no Brasil, precisa, no caso de sentença, ser homologada pelo STJ. No caso de decisão interlocutória, receber do STJ o exequatur, o cumpra-se. É uma espécie de validação, de abrasileiramento da decisão, para que ela possa ser cumprida em nosso país. Nisso também está incluída a decisão arbitral. Nós sabemos que a sentença arbitral, à luz do direito brasileiro, né, a partir da lei da arbitragem, deixou de se falar em laudo arbitral, que precisava ser homologado pelo juiz, e fala-se em sentença arbitral, reconhecida como título executivo judicial. No caso específico, era uma sentença arbitral estrangeira. Portanto, essa sentença arbitral estrangeira tinha que ser homologada. Por quê? Porque é assim que está dito no tratado. A Convenção de Nova York, de 1958, que é a que regula, ou que primeiramente regulou a homologação de decisões arbitrais, diz isso. Ou seja, é preciso homologar a decisão arbitral, a sentença arbitral, para que ela possa produzir efeitos. É o que diz a resposta, que diz a linha D. A linha D, no caso da empresa, a empresa General Forte, né, uma sociedade empresária, quer executar o cidadão brasileiro. Pois bem, ele quer executá-la aqui no Brasil. Então, o que diz a linha D? A General Food deverá apresentar pedido de homologação da sentença arbitral estrangeira contra Rodrigo Botas antes de executar a referida sentença. Antes de executá-la, não será título judicial. Antes de homologá-la, não será título em nosso país. Portanto, é preciso, previamente,
que se faça essa homologação no STJ para que posteriormente possa ser executada. Por fim, na questão 56, nós temos o tema do parcelamento, que o artigo 916 do Código de Processo Civil, na execução do título extrajudicial, concede ao devedor. E concede, nós estamos sabendo disso, concede como um direito subjetivo. Isso é claro, Nelson Nery, por exemplo, diz isso. É um direito subjetivo, não só ele. Se eu satisfaço as condições que o artigo 916 impõe, né, eu deposito o valor de 30% no mínimo do devido, acrescido de juros e correção, acrescido de juros e honorários advocatícios, se eu faço isso, é um direito subjetivo. Um direito subjetivo ao parcelamento em até 6 vezes, né? E com a seguinte condição: deixar de cumprir qualquer uma das parcelas acarreta o imediato vencimento de todas as outras e multa de 10%. Sucede que esse dito artigo 916, no parágrafo final, dos muitos parágrafos que ele tem, veda expressamente o parcelamento no cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é execução? É, mas é execução de título judicial. É execução de decisão transitada em julgado e que não contempla na decisão o parcelamento. Permitisse um parcelamento, a entender que haveria um direito subjetivo a um parcelamento não referido no título, que é a sentença, e contrário ao que a lei prevê. Então, nessa situação, novamente, a hipótese D que vai dizer o parcelamento pretendido por Estevão não se aplica ao cumprimento de sentença. É a pura verdade. Essas 6 questões de processo civil não estavam num nível tão elevado assim. Havia, alguns pontos polêmicos, mas eu reitero sempre, havia também, sempre há, 1 ou 2 alternativas que a gente, de cara, afasta um pouco. Espera aí, isso não pode ser, isso é ilógico, isso é contra os princípios do processo. Pois bem, no eleitoral, 2 questões de direito eleitoral, também 2 questões interessantes, né? A primeira dizia respeito às coligações partidárias. A questão 19 dizia: os partidos políticos alfa, beta e gama decidiram celebrar uma coligação para a eleição municipal majoritária que se avizinhava. Apesar do apoio recebido da maior parte dos correligionários, alguns tinham dúvidas em relação aos efeitos dessa iniciativa quanto à autonomia de cada partido político durante o processo eleitoral. Mais especificamente, se poderiam atuar isoladamente ou se apenas a coligação poderia fazê-lo. Gente, coligações e federações partidárias. As coligações são de longa existência no Brasil, já tiveram regulações diversas. Houve época em que você tinha coligação para eleições majoritárias e proporcionais. A coligação para as eleições proporcionais foi abolida. A emenda 97 de 2017, a emenda constitucional, aboliu a coligação proporcional, que gerava muita confusão. Houve época em que havia verticalização. Ou seja, se o partido se coligava no plano nacional, verticalizava-se e descia a todos os demais planos. Criando situações de complexidade, porque, às vezes, no plano estadual havia adversários, embora esses adversários apoiassem o mesmo candidato a presidente, digamos. Resultado: abolida a coligação proporcional, subsiste ainda a coligação majoritária. Mas foi criado também, por lei recente, a federação partidária. No que é que diferem? De cara, de imediato, a efemeridade de uma coligação. A coligação é criada, ela vale para aquela eleição, terminou a eleição, a coligação se extingue. Agora, enquanto ela estiver, ela atua como um todo, como se fosse um partido político. E, portanto, há sim, naqueles partidos que se coligam, há uma autolimitação nessa autonomia. Por outro lado, a federação é um partido político, provisório, mas é. Começa que tem um prazo mínimo de 4 anos, né? E durante esses 4 anos age como um partido, podendo inclusive se coligar. Federações partidárias podem se coligar a outras federações ou a partidos políticos. Então tem essa coisa. E o que é que dizia a questão? Dizia assim: Joana, deputada estadual do Estado Alfa,
vinha recebendo inúmeras críticas de alguns correligionários do seu partido político. Apesar do amplo apoio popular que recebia, para sua surpresa, não foi escolhida na convenção partidária para concorrer à reeleição do cargo de deputado. E aí vinham alternativas bem interessantes. A alternativa de A vai dizer assim: A, como Joana busca a reeleição, deve ser considerada candidata nata. Não existe a candidatura nata. De fato, a lei previa, a lei 9.507, no artigo 6º, parágrafo 4º, previa, sim, o direito à candidatura nata para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Mas isso foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, ação, procurar aqui, 2530, salvo engano, ação declaratória de inconstitucionalidade que entendeu que essa situação não podia persistir, a candidatura nata violaria, disse o Supremo Tribunal Federal, e disse muito bem, violaria a própria questão da isonomia, o princípio da isonomia. Todos aqueles que pretendem se candidatar têm que estar afiliados ao partido há pelo menos 6 meses, e todos esses pretendentes têm o direito. Recentemente, no Ceará, nós tivemos um exemplo. A ex-governadora, que postulava, que buscava, que pensava concorrer à reeleição, foi preterida pelo seu partido e não pôde concorrer. Então, todos aqueles que concorrem isonomicamente. Os escolhidos em convenção se tornam candidatos. Portanto, A não podia ser. B, a deliberação adotada na convenção partidária é lícita caso tenha sido adotada por maioria absoluta. Não existe essa coisa da maioria absoluta, não existe essa coisa do quórum qualificado, nada disso. Na convenção, a convenção delibera livremente a escolha dos seus candidatos. Não está condicionada à obtenção de um quórum mínimo ou de uma maioria absoluta. Portanto, falso. C. Os partidos políticos têm autonomia para a escolha dos seus candidatos, observados os balizamentos legais. Ponto. É reconhecida constitucionalmente a autonomia dos partidos políticos. Tá? E que balizamentos legais seriam esses? As leis brasileiras. Por exemplo, a dispositivo legal que determina que 30% no mínimo das vagas sejam reservadas para cada sexo, para um dos sexos. Aí um balizamento legal. Há outras as exigências constitucionais. Satisfação das condições de elegibilidade, a não incidência de causas de inelegibilidade. Então, dentro desse contexto, os partidos políticos livremente escolhem os seus candidatos. Portanto, é a resposta correta, a C. Na D dizia assim: Joana pode requerer pessoalmente o registro de sua candidatura, ainda que não tenha sido aprovada na convenção partidária. Aqui jogou-se com uma pequena, uma pegadinha, na verdade, né? Existe, de fato, a seguinte situação. Realizam as convenções, escolhem os partidos, e os partidos, é da iniciativa dos partidos, é o legitimado inicial, tá? O partido político, ou federação, ou coligação, ele é que requer o registro. Supondo-se, porém, que alguém que foi escolhido em convenção tenha seu nome omitido na relação que o partido enviou, aí esse que foi escolhido em convenção, não é o caso da nossa Joana, ela não foi escolhida, esse que foi escolhido em convenção, mas cujo nome foi omitido, terá 48 horas, após a publicação da lista pelo TRE, pela Justiça Eleitoral, terá 48 horas para requerer ele próprio o seu registro. Portanto, é uma coisa diferente, era só uma pegadinha para atrair a atenção, mas a resposta correta era essa que falava exatamente da autonomia dos partidos políticos, autonomia que não é absoluta, porque tem os balizamentos legais. Tá certo? São essas as soluções que foram dadas, o gabarito está correto, não há nenhum questionamento sério ao gabarito, e espero que isso tenha cumprido esse papel de fazer mais claro, de entender melhor o porquê dessas questões. Obrigado a todos.